Bom, pessoal, já são 10 horas e 2 minutos, né? Vamos começar a nossa atividade síncrona, nossa penúltima aula síncrona do período 2020 primeiro, que é recompondo aquele problema que nós tivemos no ano passado, tá? Então nós temos hoje um assunto novo, que é balanço de grandezas conservativas em sistemas em regime transiente, o que muda completamente a estrutura do equacionamento. Então eu espero que vocês tenham assistido aos vídeos, que vocês tenham prestado atenção, tenham feito anotações. É importante transformar os vídeos em anotações no caderno, gente. Não adianta ficar tentando memorizar vídeo, a gente só realmente assimila aquilo que a gente está atento e está escrevendo depois. Então pausa, escreve, faz anotações, ou então, se preferir, imprime o material que eu mandei em PDF e faz as anotações ali naquele material, já que eles correspondem ao vídeo, que é para vocês poderem realmente ter material para estudar. Embora a prova seja assíncrona, né? Ninguém vai conseguir tempo suficiente para consultar todos os vídeos para tirar todas as dúvidas durante a prova. Então é importante que vocês estejam muito, mas muito ligados no material e com as anotações já feitas. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida? Alan, Igor, Amanda, Nathalie, Júlio e Lohane. Por enquanto só vocês 6 na aula, de uma turma que tem 16. Hein, gente? Estou aguardando que vocês se manifestem. Sala de aula invertida, a gente começa sempre com a análise do material que foi disponibilizado para vocês antes, a análise das videoaulas que foram disponibilizadas para vocês antes, para depois a gente começar com o estudo de casos. Então, algum problema, alguma dificuldade? Conseguiram ver os vídeos todos? Porque na turma de métodos teve gente que no dia da aula ainda não tinha assistido aos vídeos. E aí fica muito difícil participar de uma atividade síncrona que requer que você tenha feito a atividade assíncrona antes. Tá ok, Alan. Então vamos transformar essa segurança em provas bem realizadas. Elisielma, bom dia. Aqui é Bruno, né? Bruno, bom dia. Estamos já naquela fase de tirar dúvidas sobre o material que foi colocado à disposição de vocês. Se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, este é o momento. Pois é, né? E aí é aquilo que eu falei desde o começo, né? Precisa fazer uma revisão da matemática do ensino médio, do ensino fundamental, e não pode perder de vista o cálculo 1, principalmente o cálculo 1, porque vai ter que fazer muita integral, vai ter que entender muito como é que funciona a derivada, e vai ter que ter um pouquinho de cálculo 2 para quem está fazendo, mas não tem problema, porque eu vou suprir essa carência do cálculo 2. Na próxima videoaula vocês vão ter os métodos de resolução das equações diferenciais mais relevantes, aquelas que aparecem mais vezes para nós, aqui na parte de introdução, em regime transiente, e aí vocês vão ter o ferramental necessário para fazer a prova. Lembrando que essa parte vai ser metade da prova, né? Metade da P2, tá ok? Débora, bom dia. Estou a aguardar. Alguma dúvida, alguma colocação? Alguém tem alguma pergunta sobre como fazer balanço em regime transiente? Conseguiram entender que existe uma relação muito, mas muito direta entre a forma de operação e o regime de operação, que algumas formas de operação não permitirão jamais que exista regime permanente, sempre serão em regime transiente? E entenderam por quê? Hein, gente? Por que batelada, por que semi-batelada sempre vai ser regime transiente? Estou aguardando que vocês se manifestem. Diga, quem está falando? Nathalie? Isso. Diga, Nathalie. Bom dia. Bom dia. Em relação à prova, essa parte de EDO... Na P1 não, vai cair na P2. Ela vale metade da P2, tá? P2 vai ser um problemão com reação e um problemão com transiente. A P1, todo o resto. E lembrando que na P2, né, tudo que é matéria da P1 também é matéria da P2, porque vai precisar saber fazer balanço, vai precisar saber fazer conversão de unidade, vai precisar saber usar o princípio da homogeneidade dimensional, então a P2 é tudo. Amanda, não tô vendo suas mensagens não, tá aparecendo apareceu um texto seu só agora. Você tá mandando mensagem para onde? Para cá no chat, né? Apareceu uma mensagem sua agora, às 10h06. Agora a nossa turma tá quase completa, olha só, de 16 já temos 14. Né, 13 na verdade, faltam os outros 3. Porque 3 já não estão vindo mesmo, já nunca vieram, então não encontro mais como membro da turma. Né? Já estão reprovados por falta também, então já não é uma coisa que a gente precisa se preocupar, tá? Mas, Nathalie, tem alguma dúvida, tem alguma questão a ser colocada em relação ao material, gente? A aula de hoje, a aula de hoje ela é muito conceitual, ela realmente não vai ter muito trabalho matemático, mas ela prepara vocês para um monte de trabalho matemático que vai acontecer, né, na semana que vem. Uma dúvida sobre a análise de Orsá.
Tá joia, Amanda. No AVA e nos slides nós usamos como base de cálculos a água presente na análise do gás. Eu consigo usar o mesmo pensamento, cálculos, para calcular quando eu tenho um condensado no lugar da água? Se explique melhor, Amanda. Eu não estou conseguindo entender seu texto. Você pode abrir seu microfone e tentar falar? Porque eu acho que a gente se entende melhor um ouvindo o outro. Que olha só, no AVA e nos slides nós usamos como base de cálculo a água presente na análise do gás. Não, nós não usamos como base de cálculo a água presente na análise do gás. Ao contrário, nós usamos como base de cálculo na análise de Orçat uma determinada quantidade de gás seco, tá? E você tinha a informação a respeito da umidade, que é a quantidade de água dividido pela quantidade de gás seco. Tá? É uma questão interpretativa que você não está conseguindo acompanhar aí no AVA e nem no material. Nós nunca usamos a água como base de cálculo. Afinal de contas, da transição da análise em base úmida para a análise em base seca, você vai tirar justamente a água. Então, quando você tem a composição em base úmida, tá? A água está lá. Você vai usar como base de cálculo, né, a quantidade total do gás. E aí você vai fazer a análise, depois você vai descobrir qual é a quantidade de água, retira essa quantidade de água, soma os outros componentes, vai ter a composição do gás seco, tá? E aí você consegue fazer a análise de Orçat. Se você tem a análise de Orçat e tem a umidade, é importante que você entenda, você vai tomar como base de cálculo, né, a quantidade de gás seco, porque aí você, pela umidade, determina a quantidade de água. Com a base de cálculo no gás seco, você consegue determinar a quantidade dos outros componentes, soma todo mundo e vai conseguir finalmente... Deixa eu só desligar aqui, senão vai fazer barulho na gravação. Soma todo mundo e vai conseguir finalmente... Já está no modo avião aqui o celular. E aí vai conseguir reintegrar o gás e ter a análise em base úmida, certo? A composição em base úmida nós temos água. E se no caso a base úmida tivesse um condensado? É o mesmo raciocínio. Você vai considerar gás seco, gás isento desse condensado. Não é muito comum isso acontecer, mas pode. Por que não? Vai que você tem uma mistura de líquidos ali, um pouco de água, um pouco de álcool, são coisas, né, bem fixas, elas podem condensar. O conceito de base seca não faz diferença. Tá? O conceito de base seca é você ter o seguinte, todos os componentes menos o componente líquido. No caso, você considerou a água porque a ideia era essa, né? Mas... não é muito frequente você considerar outros componentes não água como elemento, né, a ser retirado da análise em base seca. Até porque se você está falando de um gás de chaminé, né, você vai ter como condições de detectar mesmo esses componentes fixos, eles aparecem lá na análise de Orçat. Se tiver um combustível líquido, né, ele vai aparecer lá, o hidrocarboneto vai aparecer lá, o combustível vai aparecer na sua análise de Orçat. O que não aparece na análise de Orçat é a água que você precisa determinar então por psicometria, certo? Tá explicado? Conseguiu aclarar um pouco, Amanda? Tô tentando seguir aqui seus comentários no chat. Tá ok, tá? Mas assim, é realmente muito esporádico, muito raro. Não vou dizer que é impossível, mas é muito raro você ter um componente não água sendo contabilizado ali para você tirar da composição do gás seco, tá? Mas e sobre transiente, gente? Essa dúvida da Amanda é da aula passada, da aula de combustão. Mas tudo bem, é pertinente. Sempre é um momento para tirar dúvida. É melhor do que ficar com ela até a hora da prova, né? Então vamos aproveitar o tempo que nós temos, porque o tempo passa muito depressa, nós temos muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, tá? E aí a gente tem um monte de tarefas. Vamos aproveitar essa hora que nós temos aqui, esses 50 minutos basicamente de atividade síncrona que nós temos aqui, porque depois eu gasto cerca de um dia para poder editar isso tudo, de tamanha quantidade de cortes que tem que fazer por causa desses hiatos, desses vazios, né? É diferente de gravar um vídeo e editar a videoaula para vocês, por isso que eu prefiro trabalhar dessa forma com sala de aula invertida, porque aí a gente consegue realmente aproveitar o tempo, certo? Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário sobre transiente? Todo mundo entendeu o que acontece quando eu opero em regime permanente e de repente eu causo uma perturbação numa condição de operação, que isso força o sistema a entrar em regime transiente e que a condição inicial dessa nova condição de operação é o valor que a variável dependente tinha quando ela estava lá no regime permanente? Estão cientes disso? Gente, essa barrinha nova do JITS ficou num lugar muito ruim, ela fica exatamente em cima de mim aqui, mas tudo bem. É o que é possível fazer.
Hein, gente? Ninguém tem dúvida? Ou não assistiram os vídeos? Não conseguiram nem ter dúvida assistindo os vídeos? Porque realmente não muda muito, né? A única coisa que a gente acrescentou na aula de hoje foi que o termo de acúmulo não é mais zero. E que a gente vai prevalecer ou vai privilegiar muito o uso do balanço na forma diferencial. Porque aí você consegue a cada instante, né? Mais uma vez a gente precisa dessa hora do filme e não das fotos para comparar o antes e o depois. Quando a gente está falando de regime transiente, a gente está falando de observar o filme do processo. Ao longo de cada instante, como é que o processo está acontecendo. Mas eu peço a vocês que participem, que falem, que perguntem, que se coloquem. Por mais que eu goste muito de ensinar, por mais que já sejam 29 anos de trabalho na Rural, né, eu tenho certeza que não dá para ensinar tudo a todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai ter alguma dúvida. Às vezes é uma dúvida pequena, como essa de interpretação da Amanda. Às vezes é uma dúvida conceitual tão profunda que a criatura não consegue ir adiante a partir dali. Então, primeira coisa, eu volto a insistir, eu falo isso desde a primeira aula, né? Entendam, aprendam os conceitos. Com os conceitos vocês vão conseguir resolver todos os problemas. Não adianta ficar tentando decorar esse problema é desse jeito, esse problema é desse jeito, aquele outro problema é desse jeito. Quais são os conceitos que estão por trás da resolução dos problemas? Uma pergunta que vocês não fizeram, mas eu vou fazer para vocês. Tem que fazer análise de graus de liberdade quando a gente está em regime transiente? Pode responder no chat. Fica aí uma pergunta de durante a aula. Até porque na aula que vem a gente vai ter umas demonstrações do ENSO funcionando, né? E aí é importante que vocês tenham isso já na cabeça. Eu tenho que fazer análise de grau de variância, de liberdade. Eu tenho que resolver um problema bem posto quando eu estou lidando com regime transiente. Pelo menos em Introdução à Engenharia Química, a resposta é sim. Tem. Isso mesmo, Nathalie. Para a Introdução à Engenharia Química, tem. Quando vocês chegarem lá na frente e tiverem problemas de otimização de processos, aí vocês vão encontrar sistemas que têm várias soluções. E se aplica a metodologia de otimização para escolher para vocês, para a contingência que vocês têm, para a circunstância que vocês querem produzir, ou a melhor solução, ou as melhores soluções para o chefe de vocês depois determinar aquela que vai ser mais barato de implementar, né? Então, é basicamente por aí. Todas as vezes que tiver um problema em regime transiente, ele vai ter que, como qualquer outro problema em regime permanente, ser um problema bem posto, ele ter 0 graus de liberdade. Como eu falei no vídeo, além dele ter o 0 graus de liberdade, ou seja, vocês terem necessidade de especificar tudo que não tiver uma equação linearmente independente para depois ser determinado, das variáveis, do conjunto de variáveis que vocês têm, é muito importante que ele seja realmente um problema bem posto, tá? Como os problemas em regime transiente são menores, né? Não tem aquela complexidade dos problemas em regime permanente que vocês viram lá no sistema todo emaranhado, né? Um sistema com 9 correntes, com 3 componentes. Aqui a coisa é mais simples, até para vocês poderem lidar com ele. Mas é importante que a gente entenda que sim, tem que ser um problema bem posto. Tem que ser um problema em que vocês analisaram tudo e não está faltando variável nenhuma, ou tudo pode ser determinado por alguma equação linearmente independente, né? Tudo bem? Vocês já conseguiram abrir o arquivo com a avaliação continuada que eu mandei junto com o e-mail com a mensagem do link de hoje? Hein, pessoal? Nós estamos aqui já há 20 minutos quase conversando e só a Amanda teve dúvida. Ainda não abriu. Pois é. Então, lá vocês vão ter que fazer balanços. Sim, ótimo, Eliselma. E vejam bem, a avaliação continuada, ela é um pedacinho daquele exercício de fixação que eu coloquei ontem. Se vocês viram, tem um arquivo novo lá no AVA, que é um exercício de fixação, que na verdade são vários exercícios, que a gente vai trabalhar, principalmente na aula que vem, a solução deles. Tá? Então é importante a gente ter isso muito bem colocado. Isso mesmo, Tamires. Tá? É importante a gente estar com tudo em dia. O AVA está lá para poder transferir, graças a Deus dessa vez. Essa semana pelo menos, né, o SIGA não saiu do ar, vai sair amanhã. Amanhã não vai ter acesso ao SIGA. Espero que na sexta-feira volte, porque ainda bem que vocês não fazem a entrega do material pelo SIGA, viu? Eu fui muito previdente de deixar esse negócio do e-mail para a gente poder transferir informação e transferir os arquivos de avaliação, porque o SIGA não está seguro nesse momento. Mas, né, o mais importante é a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Hoje vocês estão, né? Tá todo mundo conversando no chat, ninguém tá falando no microfone. A minha internet tá boa, eu tô ouvindo vocês aqui, eu tô com um sinal bom. Eu estava abrindo agora, o senhor só quer a base de cálculo, né? Não entendi muito bem. Quer a base de cálculo? Não, na avaliação continuada não tem base de cálculo nenhuma, Nathalie. Você tem que fazer os balanços. Você tem que chegar aos problemas de valores iniciais. Equação diferencial mais a condição inicial de cada um desses dois problemas aí. Tem base de cálculo nenhum nesse. Isso aí é da avaliação continuada da aula passada.
Aquela que você já enviou, que foi, né, enviada até na sexta-feira. Ah, tá. A gente tem que ter cuidado porque de vez em quando fica parecendo conversa de bêbado, né? Eu tô aqui pensando assim, o que é base de cálculo num problema de regime transiente? Não tem base de cálculo nenhuma. Você tem que formular, fazer o equacionamento. A avaliação continuada pede só o equacionamento. O exercício de fixação é que pede a solução. E aí, para ter a solução, vocês vão precisar dos vídeos da aula que vem, que já vão ser liberados agora no próximo domingo. O Coelhinho da Páscoa vai levar para vocês 2 vídeos de métodos matemáticos para resolver equações diferenciais. Olha só que legal, né? Presente do professor Maurício, Coelho da Páscoa Mancini. Mas não fica com isso não, fica bravo comigo não. É porque a gente está terminando o período e infelizmente dia 21 de abril é um feriado, a gente não tem atividade síncrona. Então a gente deu essa corrida aí, tá? Para poder fechar a matéria bonitinha, com 9 aulas em vez de 10, que nem a gente teve no período passado. Mas deu tudo certo, a gente condensou lá os vídeos da aula 5 e 6 e conseguiu seguir na marcha normal, onde a marcha normal é mais necessária, onde vocês têm que parar mais os vídeos para pensar. Agora, minha sugestão é aproveitem este período agora, de grandes feriados, para revisar os vídeos e fazerem anotações. Nem que seja anotação assim, gente, olha, no minuto tal, do vídeo tal, tem essa informação. Que aí não consigo lembrar, vai lá e assiste a partir daquele minuto. Senão vocês vão se obrigar a rever os vídeos todos, para tirar uma dúvida que às vezes está num determinado momento pontual lá do vídeo, tudo bem? Vai precisar de quê, Igor? Não entendi, bem que eu vou precisar mesmo. Precisar do quê? De aula de métodos matemáticos para resolver equações diferenciais? O cálculo 2 não foi suficiente? Falando nisso, vocês fizeram cálculo 2 nesse período? Quem fez cálculo 2 nesse período, se anuncia aí. Ou quem já fez cálculo 2? Porque é importante ter o cálculo 2 como ferramenta, mas não é necessariamente aquela coisa, sem cálculo 2 eu não vou passar. Isso, Elisielmo. Já fez, Alessandro. Igor, não foi mesmo suficiente, eu já fiz cálculo 2. Pois é, mas você ainda não começou a resolver. A aula de hoje foi só para formular, foi só para equacionar. Os 2 vídeos de hoje foram os conceitos a respeito do regime permanente, do regime transiente, melhor dizendo, né? Conceitos a respeito do regime transiente e o equacionamento, a aplicação desses conceitos para chegar no balanço, para chegar no problema de valor inicial. E na aula que vem vocês vão ver como é que resolve equações separáveis e como é que resolve equações lineares, tá? Não tem problema, os 2 vídeos da aula que vem, Nathalie, vão ser perfeitos para você relembrar tudo isso. E já aplicados à engenharia química, tá? A aula que vem é uma aula típica daquela disciplina de 5º período, de métodos matemáticos aplicados, aquela que é optativa e optatória no final das contas, né? Porque eu fiz a pergunta mais ou menos para poder ter um diagnóstico de como é que vocês estão no cálculo 2 para engenharia química, e a percepção que eu tenho é que realmente não tem muita conexão, não conseguem fazer muita ligação de uma coisa com a outra. Então é importantíssimo que vocês tenham essa noção de que os 2 vídeos da aula que vem são um pedacinho pequenininho do universo que vocês poderão ver e precisam ver, porque a engenharia química basicamente é operação em regime transiente. Engenharia química basicamente é trabalho de resolução de equações diferenciais, então existe a disciplina IT353, métodos matemáticos aplicados, que encaixa perfeitamente na grade do 5º período para quem está semestralizado, tá? Para poder aprender ou reaprender a resolver equações diferenciais ou problemas de engenharia química descritos por equações diferenciais, os mais variados tipos. Lá a gente faz uma longa viagem, inclusive apresentando métodos numéricos para resolver equações diferenciais que não têm soluções analíticas, como vocês viram lá em cálculo. Mas é muito importante que faça a revisão. E aí, sugiro que no vídeo da aula que vem, vocês façam mais anotações ainda. Que pega o caderno de cálculo 2, coloca do lado ali e vai comparando. Isso aqui fazia assim, isso aqui serve para isso, porque vai usar muito. E normalmente eu vejo os alunos vindo do cálculo 2 muito viciados em equações exatas e se esquecem de resolver equações lineares, se esquecem de resolver equações separáveis, que fica muito mais tranquilo se a gente usar essa metodologia, né? Dá para resolver tudo por exata, mas é o caminho mais longo, é o caminho mais difícil. Mas isso é assunto para a aula que vem. Assunto para a aula de hoje é como é que eu equaciono, como é que eu formulo. E para isso vocês têm que ter muito cuidado, vocês têm que ter muita atenção, tá ok? Mas tô no aguardo aqui. Qualquer questionamento, qualquer sugestão, vocês podem fazer, porque imagino eu que os slides foram suficientes para trazer os conceitos que vocês entenderam. Entenderam o conceito de condição inicial, gente? Hein? Essa é uma questão que eu vou ter que voltar lá no slide para poder compartilhar com vocês, né? Estou compartilhando uma tela com vocês para a gente poder discutir isso com mais carinho, porque precisa.
Agora eu preciso do áudio, tá? Eu não estou mais vendo vocês lá na sala de aula. Se alguém não me responder por áudio, eu vou achar que morreu todo mundo, tá? Então vocês estão vendo a tela aqui da apresentação do PowerPoint, pessoal? Dá para ver, professor. Sim. Ótimo, beleza. Tá? O que é um problema de valor inicial? Um problema de valor inicial é aquele que você tem a equação diferencial e junto dela, não é? A condição inicial. A condição inicial se refere sempre à variável dependente. Tá? E aí, essa observação que eu tenho aqui, ó, marcadinha, né? Um problema bem posto quando apresenta a equação diferencial que descreve o problema e as condições iniciais. Precisa disso também, tá? A gente vai ver essa aplicação, essa coisa funcionando melhor ainda lá no ENSO. Na aula que vem a gente vai ter umas demonstrações do aplicativo. Então, por exemplo, aqui nesse problema do CSTR, que a gente já tem o balanço, né? Já está com o balanço feito, a gente percebe o seguinte, ó, o termo de acúmulo é este aqui, tá? E a gente tem derivada da concentração dentro do reator, dt. Sempre é muito fácil saber quem é a variável independente num problema em regime transiente, porque ela é sempre o tempo. E a variável dependente num problema em regime transiente é aquela que está sendo derivada. Então, neste caso nosso aqui é o CA de T, certo? Então, eu preciso, como condição inicial, de uma informação sobre a concentração dentro do reator, porque olha só, a concentração de alimentação não é variável dependente. Isso aqui não é variável dependente, tá? Ela é uma condição de operação que você conhece a priori. Tanto que na hora que for fazer lá, né, a determinação do grau de liberdade, essa concentração vai aparecer como uma especificação. Ou, quando muito, nos casos em que a gente tem a perturbação da concentração de alimentação para tirar o sistema do regime permanente e colocar em regime transiente, né, ela vai aparecer como uma equação linearmente independente das outras, tá? Então, essa é uma questão muito importante, tá? Aqui fica claro para nós que a variável dependente é a concentração dentro do reator, portanto, a minha condição inicial é uma informação sobre a concentração dentro do reator, certo? A mesma coisa com aquele outro problema. Eu vou apagar aqui o meu vermelhinho para poder aparecer o problema térmico, né? Que vai aparecer aqui do lado. Mas ele é a mesma coisa, você vai fazer o balanço. Diante da equação diferencial, a gente descobre, tá, que a minha variável dependente aqui é o CA de T e a minha variável independente no regime transiente sempre T. Tá? Aí, andando aqui um pouquinho, eu tenho agora o nosso balanço de energia, já cancelei as temperaturas de referência todas, né? Já usei tudo que eu podia. E aí, de novo, eu vou observar, o meu termo de acúmulo é este aqui. E daqui eu tiro que a minha variável independente é o tempo, é regime transiente. E a variável dependente é a temperatura do fluido dentro do tanque, tá? Não é a temperatura do fluido na alimentação, não é a taxa de calor removido, é a temperatura do fluido dentro do tanque, que é a nossa variável dependente, certo? Portanto, na hora de dar a condição inicial, eu preciso saber quanto valia a temperatura do fluido dentro do tanque no momento em que eu parti o processo. Assim como neste outro problema aqui, era necessário saber, não é, a concentração dentro do tanque quando a gente tinha... aconteceu a perturbação que gerou o regime transiente. Certo? Alguém responde, por favor, no áudio? Porque sem olhar essa linha eu não vou estar vendo o chat. Certo, professor. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Porque acontece, vocês vão ver lá nos exercícios de fixação um monte de coisas acontecendo, e é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Posso andar aqui. Então, olha só, vamos imaginar que vocês têm lá aquele mesmo CSTR, esse é um dos exercícios lá, né? Ó, ui! Que horrível. É o mesmo CSTR do exercício que vocês já têm. F, CAF, F, CA de T, VK, CA de T aqui dentro. Certo? Então, o que a gente tinha? Ele, para T menor do que 0, isso é um dos exercícios que vocês têm lá, tá? Menor do que 0 minutos. Operava em regime permanente, ou seja, F, CAF, tá? E aí com CAF igual a CAF 0. Conhecido. Isso aqui, ó, conhecido. Estão vendo a tela? Menos FCA do regime permanente. Nesse caso, é reação de primeira ordem. VK
CA do regime permanente igual a zero. Termo de entrada, taxa de massa de ar que entra. Termo de saída, taxa de massa de ar que sai. Termo de consumo, taxa de massa de ar consumida. Termo de acúmulo. No regime permanente, o acúmulo é zero. Tá? Então, daqui a gente acha que a concentração no regime permanente é F CaF0 sobre F mais VK. Usando toda a matemática do ensino fundamental aqui agora, tá? Essa matematiquinha aqui é só ensino fundamental. Eu tive gente numa prova que não conseguiu enxergar como é que fez a transição daqui para cá. Eu quase tive um infarto lá na vista de prova, mas isso passou. Já foi algum tempo atrás. Tá? E o que acontece? Para t maior ou igual a 0 minutos, acontece a perturbação. Isso aqui é um instante da perturbação. E qual é a perturbação, né? Opa, ficou feio aqui. O cedilha foi parar lá no ar. Deixa eu corrigir. Qual é a nossa perturbação? A nossa perturbação é que a concentração que antes era CaF0, agora é função do tempo. A alimentação está variando. Vai ser CaF0 que multiplica... Vou botar uma perturbação diferente das que vocês têm lá. 0,8 exponencial de menos 0,03t. Tá? É uma perturbação do tipo bem exponencialoidezinha. Então, olha só. O que acontece se a gente fosse fazer um grafiquinho aqui para a concentração de alimentação? Tá? Tempo... Concentração de alimentação. Deixa eu ver. Vou ver se eu consigo trocar de cor aqui. Ups, mas é meio complicado nessa tela. Não consigo. Ah, consigo. Não consigo. Deixa eu botar azul. Pronto. Como é que ficaria a curva da concentração de alimentação? Ela vinha, CaF0 aqui, né? De repente ela sofreu uma perturbação, ela caiu para 0,2 CaF0 e foi subindo, porque aquela exponencial vai tendendo a morrer até lá, quando o tempo tender a infinito, essa mãe a mão para fazer uma curva que não está das melhores, mas ela vai voltar para o CaF0, porque quando o tempo tender para o infinito, essa exponencial aqui, ó, que eu estou marcando agora de azul, ela vai para zero. Tá? Agora voltando para o meu vermelhinho, que é o legal da história, como é que a minha concentração lá dentro vai responder? Hein, gente? Ups. Professor, não entendi a pergunta. Como é que... Se eu perturbei a concentração na alimentação, se a minha concentração da alimentação agora... se a minha concentração da alimentação agora é um CaF que varia com o tempo, se está entrando reagente variando com o tempo, o que vai acontecer com a concentração de reagente na saída? Entendeu a pergunta agora? Vai aumentar? Depende, né? Depende da variação da concentração de alimentação. Este aqui é o gráfico da concentração de alimentação. O que aconteceu em t igual a zero com a concentração da alimentação? Ela aumentou ou diminuiu? Hein, gente? Ela diminuiu. Então, se eu estou fornecendo menos reagente, o que deve acontecer com o reagente lá dentro? Vai diminuir. Então vamos tentar fazer um gráfico correspondente aqui, ó. Tempo. Agora nós vamos colocar a concentração dentro do tanque, né? Aqui, ó, era a concentração do regime, a concentração da alimentação. Esse é o gráfico de CaF. Esse é o gráfico de Ca, é a concentração dentro do reator. Então ela vinha, né, bonitinha lá, ó, concentração do regime permanente. Eu perturbei o meu sistema. Eu fiz o que para perturbar o sistema? Ups, sai daí. Eu fiz o quê? Eu fiz cair a concentração de alimentação, não foi? Então, o que vai acontecer aqui agora com a concentração dentro do reator? Ela vai cair, né? Vai cair, depois ela vai voltar a subir e deve voltar para o regime permanente anterior, certo? Vai passar por um mínimo, e tender a voltar para o regime permanente anterior. Porque a concentração de alimentação tendeu a voltar para o regime permanente anterior. Se não voltar para o regime permanente, para a concentração de projeto anterior, ele vai para um outro regime permanente, que é o que vocês têm nos exercícios de fixação. Certo? Compreenderam isso agora? Então, qual é a condição inicial desse problema de valor inicial que surge aqui? Porque aqui a gente tem regime permanente e aqui a gente tem regime transiente. Lá no muito infinito, a gente vai ter um regime permanente 2. Aqui é o regime permanente 1. Todo mundo está acompanhando o gráfico, né? Como é que eu determino como é que a concentração varia nesse regime transiente? É isso que eu quero saber. Então, a gente vai ter V, dCA de T, dt, né? O termo de acúmulo. O meu termo de entrada agora é um grandão, CaF0, 1 menos 0,8 exponencial de menos 0,03t, esse é o termo de entrada, menos FCA de t, é o termo de saída, deixa eu corrigir esse t aqui, FCA de t menos VKCA de t, porque a concentração vai variar dentro do reator. Isso é a equação diferencial. O balanço de massa de ar no reator vai dar para nós
a equação diferencial que descreve esse processo no regime transiente. Agora, a pergunta que eu faço é, em t igual a 0 minutos, a minha condição inicial é saber qual é o CA de 0. Qual é a condição inicial nesse problema? Qual é o valor da concentração dentro do reator no instante em que acontece a falha na alimentação? Hein, gente? Olhem os gráficos. Constante. Não, constante não. É um valor só, é um valor no instante tá igual a 0. Ah, sim, perdão. Então, na hora que acontece a perturbação, o valor é esse aqui, ó. Ou seja, ele estava em regime permanente, então é o valor CA do regime permanente. Mas não vai ser no instante seguinte. No instante seguinte já vai ser menor. Isso aqui é só a condição inicial, tá? Então é importante entender isso, porque ó, esse trecho aqui, ó, a gente tem a equação diferencial ordinária e a gente tem a condição inicial. A condição inicial é sempre uma informação sobre a variável dependente no instante em que o processo começa lá, em t igual a 0. Tá? Aqui, como eu estava operando em regime permanente, aconteceu uma perturbação, eu vou ter como condição inicial o valor que a variável tinha no regime permanente. Mas isso não acontece sempre. Se eu perturbar um regime transiente, eu tenho que resolver o regime transiente 1, achar o valor da variável no instante que acontece a segunda perturbação e achar a condição inicial do regime transiente 2, certo? Alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? Fazer esboço de gráfico é cálculo 1, tá bom? E engenheiro tem que ter muito isso. Tem que ter muito essa noção assim, poxa, estava funcionando desse jeito. Qual é o esboço de gráfico dessa forma de operar? E agora começou a funcionar desse outro jeito. Qual é o esboço de gráfico? É cálculo 1, né? Que a gente tem que ter isso muito em mente e pensar como engenheiro, principalmente. Tudo bem? Alguma observação mais, gente? Diga. Quem está falando primeiro? Nathalie. Oi, Nathalie, diga. Esse valor aqui, esse valor como esse da exponencial, nesse caso aqui, ele é conhecido, mas, por exemplo, em outros casos ele pode não ser? Como assim? Não, a condição de operação ela é sempre conhecida. Sempre? Sempre, senão ela passa a ser uma outra variável dependente. Aí você tem que fazer um balanço e uma equação para ela. Tá, ok, era essa a dúvida. Tá? Então, assim, uma coisa isso é condição de operação. Ela pode variar com o tempo. Uma condição de operação pode variar com o tempo. O que a torna a condição de operação é o fato dela ser especificada ou de ter uma equação para ela. Lembra, naquele primeiro problema, tá? O CAF0 aparecia só lá nas especificações. Aqui o CAF aparece como uma equação a mais. E é isso que eu quero fazer com vocês. Olha só, vamos fazer a análise de grau de liberdade deste problema? Então vamos lá, ó. Análise do número de graus de liberdade. O que nós temos como variáveis? Nós temos F, V, K, CAF0, né? CA de T, CA do regime permanente, CAF de T. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. F, V, K... Não, é só isso aqui. Então essas são as nossas variáveis. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, certo? Só que eu tenho, uma equação de balanço, né? V dCA de T dt igual a F CAF de T menos F CA de T menos VK CA de T, tá? Eu conheço a condição inicial, isso aqui é minha equação diferencial. A minha condição inicial é em T igual a 0 minutos, o CA de 0 é CA do regime permanente, certo? Deu para entender? Ó, EDO, condição inicial. Até aí, morreu Neves. O que vocês têm dado lá? Vocês têm que dado isso aqui, ó, especificado, é 100 litros por minuto. Isso aqui é 10 mil, vamos colocar um número aqui qualquer. Isso aqui é 0,02 minuto a menos 1. E isso aqui é 8 grama-mol por litro. Só. Então, como é que está aqui, por enquanto, a minha análise de grau de liberdade? O meu número de variáveis é 7, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? O número de equações que eu tenho, por enquanto, é 1. Eu só tenho essa aqui, não é verdade? E qual é o meu número de especificações? 4, não é isso? Ou seja, por enquanto, o meu número de graus de liberdade está sendo o quê? 7 menos 1 menos 4 está dando 2. Opa, não pode. Não em Introdução à Engenharia Química, certo? Então o que eu preciso aqui? Ou de mais especificações, o que eu não tenho, ou de mais equações, não é verdade? Hein, gente? Responde aí para mim. Sim. Sim, né? Então olha só que coisa legal. Primeira equação que acontece é quando a gente faz o balanço
no regime permanente, não é? Porque o balanço no regime permanente, ele trouxe o que para nós de informação? Que o CA do regime permanente é igual a F, CAF0, sobre F mais VK, não é? Ó, aqui equação 1, agora aqui equação 2, certo? E a outra foi dada para vocês. A outra é a equação da perturbação. CAF de T é igual ao CAF0, que multiplica 1 menos 0,8 exponencial de menos 0,03T. Lembra, isso aqui foi dado no problema, certo? Agora, olha só, temos a equação 3. Como é que estão os graus de liberdade agora, hein? Fazendo nova conta para os números de graus de liberdade, como é que fica? Eu continuo com as 7 variáveis, agora eu tenho 3 equações e tenho 4 especificações, 0. Olha só, problema bem posto, tá? Estamos agora com um problema bem posto. Por quê? Nós juntamos aquelas nossas especificações 3 equações linearmente independentes. E são mesmo, né, gente? Não tem nenhum jeito de eu combinar a equação 1 com a equação 2 e 3 e chegar numa outra. Então, as 3 equações, a equação 1, a equação 2, a equação 3, são linearmente independentes. Uma foi dada para vocês, a equação 3, foi dada de presente na formulação do problema. Esta daqui, da concentração do regime permanente, foi determinada com o balanço no regime permanente, e é lógico, essa daqui do regime transiente foi obtida determinando pelo balanço no regime transiente. Deu para entender agora que a gente está com um problema bem posto? Hein, gente? Deixa eu só botar esse I direitinho aqui, Sim, que professor. o pingo ficou e o I não, né? Sim, sim. Tá? Então sempre tem que ter um problema bem posto, hein, gente? Não pode jamais, pelo menos em introdução à engenharia química, lá quando vocês forem fazer otimização é outra história, mas aqui, quando, né, introdução à engenharia química, problema bem posto, 0 grau de liberdade. Além disso, ainda tem que ter ali a danada da condição inicial, tá? Oh, caramba, um pingo de I tá dando mais trabalho do que escrever o resto da coisa toda. Pronto, tá lá. Tudo bem? Posso encerrar aqui o compartilhamento? Eu acho que essas eram as questões que eu queria chamar a atenção na aula de hoje em relação aos vídeos, tá? Espero que vocês agora consigam fazer todos os 10 exercícios que estão propostos lá nos exercícios de fixação. Vou encerrar aqui o compartilhamento. Pode? Alguém me responde? Pode. Pode, beleza. Sim, pode. Encerrei o compartilhamento, encerrei aqui, vou manter esse negócio. Volto para a sala de aula com vocês para fazer chamada. Nossa, 50 minutos de aula já. Vamos lá, né? Vamos encerrar isso aí. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Esse é o momento. Hein, gente? Não? Tudo bem. Então vamos lá. Chamada, hein? Respondam de preferência no áudio agora. Tá? Pode todo mundo já abrir o áudio aí, já para ficar atento e responder rápido, para ter menos coisa para cortar lá na hora. E vamos nós aqui. Alessandro. Presente. Alan. Vai, Alan. Tá, beleza. Foi lá no chat. Eu entendi que seu microfone já estava ruim desde o começo da aula. Amanda. Tá joia. Também estava com problema. Bruno. Presente. Ok. Bruno, você tá tão silencioso hoje, meu filho, não falou nada. Débora. Débora. Presente. Isso. Diogo. Presente. Ok. Diogo também não perguntou nada hoje. Não costuma participar tanto. Eliselma. Presente lá no chat. Fabiano. Faltou. Gabriele. Faltou. Oxi. Igor. Presente. Isso. Júlia. Gente, a Júlia não veio hoje. Faltou. Júlio. Presente, professor. Leonardo. Faltou. Nunca veio. Lohane. Presente. Nathalie. Presente. Roger. Faltou. Juan. Nunca veio. Tamires. Presente. Ok. E Vitor Hugo. Presente. Pronto, gente. Eu posso encerrar a aula? Hoje passou depressa demais. Ok? Alguém pode falar aí? Pode encerrar? Tudo bem? Então estou encerrando a aula. Façam uma avaliação continuada. Me mandem por e-mail até sexta. O Bruno tá tentando falar com você. Oi, Bruno. O que foi, meu filho? Fala aí. Tá me ouvindo agora? Agora tô. O exercício de fixação tá no Drive, então, né? Tá lá no AVA. Isso, tá no AVA. Coloquei ontem. Eu tinha dado falta dos desafios no vídeo, aí eu te pedi mais... Não, estão lá. Tá bom, obrigado. Então os exercícios de fixação estão lá. Uma parte deles eu tirei para poder fazer a avaliação continuada, mas a avaliação continuada é bem simplesinha. Ela é um pedacinho do que está lá nos exercícios de fixação. Quem fizer a avaliação continuada já deu 2 passos lá no exercício de fixação. Tá? Mas lá você tem um material bem grande, porque a gente vai terminar isso lá na aula que vem.
Tá bom? Posso encerrar aqui? Então, gente, obrigado pela presença de todos. Alguém avisa a Júlia que tem material importante para ela baixar lá, porque a Júlia não é de faltar aula, alguma coisa aconteceu, eu tô preocupado agora, né? Ela tá participando muito, ela tá muito atenta e não veio a aula de hoje. Alguma coisa deve ter acontecido. Espero que seja problema tranquilo de resolver e não seja nenhum problema de saúde, tá? Então, um abraço para vocês todos, tá? Isso, manda mensagem para ela, por favor, Alessandra, para saber o que houve que ela faltou. Diz que eu fiquei preocupado, porque ela contribui muito para a aula. Ela ajuda com as perguntas, ela ajuda com os comentários, tá? E fez falta hoje, tá? Grande abraço pra vocês e a gente se vê quarta-feira na última aula. Quarta-feira que vem é a última aula e eu vou liberar no domingo quando eu colocar pra vocês. Olha só, presta atenção aqui agora. Para um instantinho e presta atenção em mim. No domingo, quando eu liberar o link dos vídeos da aula, vão ter também outros links pro curso de Enso que a gente deu lá na semana acadêmica do ano passado. Por quê? Porque nós vamos terminar a aula síncrona da semana que vem usando o Enso, tá? Então seria interessante se vocês tivessem o Enso instalado para ir acompanhando junto comigo o funcionamento, tá bom? Então, um abraço para vocês, encerrada a aula. Tchau, tchau!